Sejam bem-vindos ao nosso espaço de reflexão e aprendizado. Hoje, mergulharemos em uma parábola profunda e atemporal compartilhada por Jesus Cristo. Estamos prestes a explorar a sabedoria contida neste estudo. Em meio às palavras de Cristo, encontramos uma narrativa que transcende eras. Uma lição que chama a atenção é sobre a importância da fundação que escolhemos para nossas vidas. Ao analisar as escolhas dos construtores, sejam eles sábios ou tolos, somos convidados a refletir sobre as decisões que moldam nosso caminho, especialmente em face dos desafios e do julgamento que a vida nos apresenta. Preparem-se para uma jornada de significado e entendimento enquanto desvendamos os ensinamentos profundos contidos nesta parábola. Vamos explorar como podemos construir uma fundação sólida para enfrentar as tempestades da vida e, mais ainda, como essa base influencia nosso destino eterno. Sem mais delongas, embarquemos juntos nesta jornada de descoberta e reflexão sobre os alicerces que moldam nossas vidas. Vamos lá! Não julgar ou ser julgado, compreendendo a essência do ensinamento de Jesus. A frase "não julgueis", proferida por Jesus, é muitas vezes mal interpretada, criando equívocos sobre seu verdadeiro significado. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, Jesus não está proibindo avaliações morais ou discernimento ético. Na verdade, ele encoraja seus discípulos a discernirem entre o certo e o errado, como evidenciado nos versículos subsequentes. O cerne da mensagem de Jesus é condenar a atitude crítica desprovida de misericórdia e permeada pelo espírito de hipocrisia. O imperativo presente em "não julgueis" destaca a proibição de um estilo de vida caracterizado pela condenação constante. Jesus busca promover a correção gentil, não a condenação impiedosa. A advertência de Jesus sobre ser medido pela mesma medida que usamos para medir os outros reforça a responsabilidade divina e ressoa com a ideia de retribuição. O espírito irreconciliável e condenador contradiz o perdão que buscamos, como destacado na oração do Senhor. Para ilustrar a hipocrisia, Jesus recorre à imagem do argueiro e da trave. Ele censura a pessoa que, com uma trave no olho, uma grande falha, tenta remover um simples farelo, um defeito menor, dos olhos alheios. Essa imagem peculiar destaca a autoilusão e imperfeição inerentes à hipocrisia. Jesus, ao aplicar o termo hipócrita aos discípulos, destaca que ninguém está imune à miopia ética. Assim, somos chamados a cultivar uma percepção espiritual profunda, reconhecendo nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros. Cães e porcos, discernindo o sagrado do profano. A expressão "as coisas santas" provavelmente refere-se à carne de sacrifícios santos no templo, reservada para os sacerdotes. Os cães e porcos, considerados imundos, simbolizam a impureza alimentar. A Igreja primitiva aplicava essa proibição na Eucaristia, excluindo não-cristãos. Mateus, ao usar pisar em Mateus 5,13, sugere a ideia de pisar o sal inservível, conectando-se à apostasia, contaminar tesouros do reino com o lodo do mundo. Embora enigmática, essa declaração de Jesus ressalta que o discernimento entre sagrado e profano não deve ser proibido, como evidenciado pela proibição contra julgar. O bom Pai dá bons presentes, oração persistente e generosidade divina. Esta passagem destaca a oração persistente e a benevolência do Pai Celestial. Os três imperativos indicam que a oração deve ser um estilo de vida contínuo. A Igreja primitiva orava frequentemente, seguindo o exemplo de Jesus. A persistência na oração será atendida. Jesus usa a relação entre pais e filhos para ilustrar a bondade do Pai Celestial. Nenhum pai terreno daria algo prejudicial ao filho. O adjetivo maus enfatiza a depravação humana, contrastando-a com a bondade divina. O Pai Celestial supera qualquer pai humano, dando não apenas boas coisas, mas também o Espírito Santo, fonte de todas as bênçãos. Em resumo,
Essa passagem destaca a importância da oração constante e revela a generosidade incomparável do Pai Celestial para com seus filhos. A regra de ouro, síntese da lei. A regra de ouro, ensinada por Jesus, é um princípio amplamente reconhecido que aparece em várias tradições culturais. Amar o próximo como a si mesmo não é apenas uma parte da lei do Antigo Testamento, mas também é encontrado em literatura judaica contemporânea ao tempo de Jesus. Embora Mateus e Lucas compartilhem versões da declaração, Mateus adiciona a expressão, porque está é a lei e os profetas, conectando a regra de ouro ao ensinamento bíblico. Essa regra é citada no Didaquê cristão, associando-a ao resumo da lei de Jesus em Mateus 22, 38 e 39. A referência à lei e os profetas abrange toda a Escritura. Jesus destaca a regra de ouro como o ápice de sua descrição de fazer justiça, iniciada em Mateus 5, 17 a 20. Dois caminhos, o largo e o estreito. Os conceitos dos dois caminhos, o da vida e o da morte, têm raízes no Antigo Testamento, literatura intertestamental, escritos de cura e literatura cristã primitiva. Jesus, em sua abordagem antitética típica, apresenta as opções de forma clara, uma porta para a vida e outra para a morte. A maioria escolhe o caminho fácil, mas desastroso. A porta para a vida é estreita e desafiadora, verdadeiros discípulos são uma minoria. Dentro desse contexto, Jesus alerta sobre as escolhas cruciais que moldam o destino espiritual, destacando a importância de fazer escolhas sábias e enfrentar desafios para seguir o caminho da vida. Os verdadeiros profetas e os falsos profetas. A advertência de Jesus sobre os falsos profetas carrega uma relevância atemporal para a igreja atual. Mateus, de maneira única, registra a imagem dos falsos profetas, caracterizando-os como lobos disfarçados de ovelhas. As palavras específicas, endima, vestimenta, e probatam, ovelha, utilizadas por Mateus, revelam-se cruciais para discernir esses enganos. Jesus alerta que, por vezes, os falsos profetas não podem ser identificados apenas por palavras ou ações. Mesmo realizando grandiosos milagres, podem ser falsificações. Mateus enfatiza o fruto como a verdadeira prova do ministério profético, vinculando-se ao tema recorrente de árvores boas e ruins e seus frutos. O contexto da igreja primitiva, com a necessidade de regulamentar as profecias, ecoa na preocupação de Mateus com os frutos dos profetas. A comunidade cristã deve julgar não apenas pelas palavras ou maravilhas, mas também pelo caráter vivenciado neste mundo. Essa perspectiva destaca a importância de doutrina e estilo de vida como critérios para discernir os verdadeiros dos falsos profetas. Os discípulos, segundo Jesus, não serão julgados apenas pelo que dizem ou pelas obras de justiça, mas pelo caráter vivido neste mundo. A ênfase recai sobre a misericórdia, indicando que aqueles que praticam misericórdia receberão misericórdia. A expressão naquele dia refere-se ao dia do julgamento, e Mateus destaca a necessidade de um reino dos céus marcado por atos de misericórdia, indicando uma transformação genuína do coração e caráter do indivíduo. Os construtores sábios e os construtores tolos. A parábola dos construtores sábios e tolos, apresentada por Jesus, destaca um paralelismo clássico. O sábio constrói sobre a rocha, enquanto o tolo opta pela areia. Essa escolha representa a base sobre a qual edificamos nossas vidas diante das adversidades, simbolizadas pela inundação e pelo temporal, que aludem ao julgamento do tempo do fim. A ênfase de Jesus recai sobre o comportamento. Aqueles que ouvem suas palavras e as praticam são comparados ao homem prudente que constrói sobre a rocha. Essa prática contínua da justiça torna-se crucial para a preparação diante dos tempos difíceis da vida e do julgamento final. Entende-se que a justiça, aqui, não é apenas uma ação isolada, mas um estilo de vida fundamentado nos ensinamentos e na prática das palavras de Jesus.
Ao destacar a reciprocidade entre o perdão que recebemos do Pai Celestial e o perdão que estendemos aos outros, Jesus ressalta a importância de se interessar pelos assuntos do reino dos céus. Essa consciência fortalece a base sobre a qual edificamos nossas vidas, confiando que o Pai Celestial tem em mente os melhores interesses para cada um de nós. Dessa forma, a parábola convida a reflexão sobre a solidez da fundação que escolhemos para enfrentar os desafios da vida e o juízo vindouro. Caros amigos, chegamos ao fim desta jornada significativa, explorando a essência dos ensinamentos de Jesus que transcendem o tempo e continuam a moldar vidas. Neste estudo profundo, mergulhamos em princípios que vão desde a não julgar até os fundamentos da oração persistente, da regra de ouro até as parábolas atemporais sobre construir nossas vidas sobre alicerces sólidos. Ao compreender e internalizar esses ensinamentos, não apenas ganhamos conhecimento, mas somos desafiados a aplicar esses preceitos em nossas vidas diárias. Jesus não era apenas um mestre, mas um guia para uma vida plena, repleta de significado e propósito. Ao encerrarmos este estudo, lembremo-nos de que a verdadeira compreensão não está apenas na absorção intelectual, mas na transformação prática. Que cada palavra que exploramos sirva como uma fonte de inspiração para escolhas mais sábias, ações mais compassivas e uma busca constante por uma vida alinhada com a verdade e o amor. Que a essência desses ensinamentos ressoe em nossas vidas, nos conduzindo a um caminho de crescimento espiritual e impacto positivo no mundo ao nosso redor. Agradeço a todos por se juntarem a nós nesta jornada. Até o próximo vídeo.